Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos. E hoje eu quero falar com você sobre um texto que nós encontramos lá no livro do profeta Ezequiel. E que alguns afirmam que ali está sendo relatada então uma aparição extraterrestre. Será que é isso exatamente que o livro do profeta vem revelando? É isso que nós vamos analisar hoje por meio da palavra de Deus, neste vídeo que nós estamos agora aqui, então, tendo a oportunidade de trazer para vocês. Quando a gente vai para o verso 1 do capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, nós vemos ali ele dizendo que aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então ele fala aqui que, estando lá no meio do exílio, agora ele recebe então de Deus visões. E no verso 13 ele diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ele continua no verso 4 e diz: olhei e eis um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homens. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Depois, quando lemos o verso 14 e 13, nós vemos ali mais uma descrição, então, com relação a esses seres que agora aparecem aqui na visão. Ele diz no verso 13: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e o fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíram relâmpagos. E olha que interessante, o verso 14 diz: os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Agora, o que vem a seguir é interessante. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e de sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. Aqui vai trazer então a descrição desses seres agora que são ali mostrados, né? Uns seres que não são humanos, embora tenham uma aparência, né, humana. E agora fala também daquelas rodas, então, como que rodas dentro de rodas, que agora se moviam, e diz que eles zigue-zagueavam, né, como um relâmpago. Alguns, a pegar essa descrição que traz aqui, né, do capítulo 1 do profeta Ezequiel, eles buscam afirmar que por meio dessa descrição aqui, o que está sendo colocado, na verdade, é uma manifestação extraterrestre. Que essas rodas ali que tem ali um círculo, então, girando dentro do outro, e que ali tem, né, um brilho, uma glória, e esses seres estão ali, né, como que ao lado, como dentro daquelas rodas, então que aquilo ali é como espaçonaves, né, alienígenas, que agora a Bíblia vem trazendo então e revelando ali para nós, né, que lá naquele período já havia então essas manifestações, né, de seres extraterrestres. Mas novamente eu volto à pergunta: é isso que o texto está falando? Se nós continuarmos a leitura do texto, nós vamos ver o que realmente o texto quer nos trazer, né? Além desses 4 seres viventes ali que aparecem, também a descrição dessas rodas. Agora, se a gente continua a leitura, a partir do verso 15, né, ali a gente vai lendo então esse contexto, e diz ali no verso 19, né? Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles também, elas se elevavam. Agora olha que interessante o que diz o verso 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas. Então diz que acima daqueles seres que tinham asas, agora havia um firmamento, uma base, que era luminosa, brilhante como cristal. E olha o que diz o verso 25. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça. E o verso 26 diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Verso 27. Via como metal brilhante,
como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aqui agora nós vemos uma descrição um pouco mais ampla com relação a esse quadro. Diz que haviam aqueles seres, haviam aquelas rodas, mas acima um firmamento como uma base, e acima disso um trono, onde estava ali a figura de Deus, a glória de Deus. Entre o pensamento de muitos de que aquilo possa de alguma forma estar trazendo a ideia de uma manifestação extraterrestre, ou a descrição ali então, sim, de Deus se movendo por meio daquele elemento, podemos dizer como uma carruagem celestial. Há uma grande diferença, porque o próprio texto já começa iniciando no verso 1, no capítulo 1, dizendo que se abriram os céus e ele teve visões de Deus, que Deus havia agora se manifestado a ele. Inclusive você vai ver ali Deus fazendo um chamado ao profeta, para que agora ele tenha uma missão e também que ele faça então esse papel, como um porta-voz de Deus em meio ao povo, trazendo então ali aquilo que Deus queria revelar a eles. Mas esse elemento, que parece uma carruagem celestial, ele se movimenta. Por que ele se movimenta? Porque há esse movimento, porque há esse elemento. Nós vamos ver ali no decorrer dos capítulos, principalmente a partir do capítulo 4 até o capítulo 7, que nós vemos Deus ali agora trazendo ao profeta algumas revelações e também alguns juízos sobre o povo de Judá, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, da sua idolatria, do seu egoísmo e uma série de outros pecados que eles praticam. Mas nós vamos ver também, avançando no decorrer do texto ali do livro do profeta Ezequiel, Deus também mostrando aquilo que eles estavam fazendo dentro do templo. E agora Deus vai até lá para levar o seu juízo. E é o que nós vemos acontecendo, tanto no capítulo 1, quando Deus começa esse processo, quanto do capítulo 9 até o capítulo 11, onde Deus então ele completa esse processo agora de juízo, de condenação, ali ao povo de Judá pelas suas iniquidades, e agora diz que a glória de Deus se retira, que aquele elemento, aquela carruagem agora então parte com Deus ali. O elemento aqui, para que nós possamos entender essa profecia, essa visão, está relacionado então com o juízo que Deus vai fazer ali com relação ao seu povo, e não como uma manifestação extraterrestre, como alguns pensam. Ali é Deus se manifestando, é Deus se movimentando por meio daquele elemento, daquela máquina aparentemente ali, que alguns dizem se tratar de uma máquina, de algum elemento mecânico, mas que na verdade pode ter ali mais muito um elemento simbólico por trás disso. Até porque do capítulo 10 nós vemos que esses seres viventes são descritos como querubins, e a profecia ali, a visão diz que eles tinham asas. Então era como se eles estivessem transportando agora o trono de Deus por meio daquele firmamento então. E Deus vai até lá para ver as coisas, para mostrar ao profeta e para revelar então esses juízos que ele queria fazer. É isso que esse texto está trazendo. E não então a manifestação de seres extraterrestres, como muitos acreditam e até afirmam. Por isso que é importante que você estude a palavra de Deus. Por isso que é importante que você entenda corretamente, para que possa interpretar corretamente e chegar às conclusões que realmente vão trazer então benefício e bênção para a sua vida.